I wanna be free, like the bluebirds flying Um lado muito by esquecido é me. sobre o problema das doenças cardíacas na criança. É evidente que a gente não vai falar de todas as questões, mas é importante lembrar que a criança ela sempre tem que ser avaliada e afastada das doenças cardíacas. E por que isso? Porque existe uma grande chance hoje dos tratamentos que resolvem muitas vezes de uma maneira definitiva os pequenos problemas que são congênitos que aparecem nessa criança. Problemas genéticos já são de outra ordem. São problemas que mutações genéticas provocam alterações graves no coração, que tem que ser muitas vezes elaborados os tratamentos, usar dispositivos para tratar. Muitas vezes a criança tem doenças chamadas genéticas elétricas, precisa usar aparelhos no coração que evitem uma parada cardíaca. Mas o que a gente quer comentar é sobre o sopro na criança. É importante a gente lembrar que existem algumas doenças frequentes na criança que aparecem, que a gente chama na formação do embrião. Não é genético e sim é uma condição que aparece durante a gravidez. Por vários motivos. Pode ser por uso de alguma medicação? Pode. Por doenças como rubéola? Pode. Mas também elas podem aparecer sem nenhuma explicação. Na hora de se formar uma válvula cardíaca, essa válvula ela pode ter um atraso, um determinado momento, que a válvula, em vez de ela se formar certinha, ela apresenta defeitos de nascimento. E provocando, quando a criança nasce, os chamados sopros. Outros sopros que aparecem em criança e são os buraquinhos que existem dividindo o lado direito e esquerdo de uma criança, do coração de uma criança. São situações que deveriam desaparecer logo ao nascimento e em algumas crianças elas persistem. Isso tudo só para lembrar que a principal causa de sopro, vamos dizer assim, de problemas congênitos de uma criança, são os estreitamentos da válvula aórtica. Em segundo lugar, as comunicações ou os buraquinhos que ligam o lado superior direito, que é chamado átrio direito, com o lado superior esquerdo, que é chamado de átrio esquerdo. Esse buraquinho deveria se fechar e deve se fechar nos primeiros meses após o nascimento, mas por alguma razão ele não se fecha. Com o passar do tempo, nós somos obrigados a fechá-lo cirurgicamente e hoje existem tratamentos não cirúrgicos. O meio de um cateterismo, que é um catéter que é introduzido pelas artérias da perna dessa criança, da virilha, e que leva um pequeno dispositivo de plástico que se fecha e fecha esse buraquinho a mais no coração. Então, só para lembrar, criança pode ter sopro? Sim. Esse sopro pode ser tratado? Sim. Alguns não são tratados de uma maneira clínica, também não podem ser tratados por cirurgia ou por cateterismo, chamado intervenção invasiva, fechando aqueles buracos que existem no coração que precisariam ser fechados. Tudo isso é importante a gente lembrar, porque uma criança, estando em crescimento, ela tem sonhos, muitas vezes quer ser jogadora de futebol, quer ser jogadora de tênis, quer praticar um esporte. Se ela tiver um sopro, muitas vezes esse esporte não vai poder ser praticado. Se a gente puder tratar, tiver sucesso no tratamento, nós trazemos de volta essa criança para praticar esportes. Então é importante toda mãe lembrar que existem problemas ao nascimento, existem, devem ser diagnosticados por um bom pediatra e também hoje a cardiologia oferece inúmeros tratamentos, inúmeros jeitos de salvar uma criança com doenças graves do coração. Existem crianças que têm a chamada doença azul e outras doenças graves que necessitam de várias cirurgias para controlar esse problema. Mas hoje a medicina oferece isso. Até 20 anos atrás, simplesmente a gente via a criança morrer. Dava remédio até ela morrer, não tinha o que fazer. Hoje existem soluções e perfeitamente resolvidos os problemas. Vão crescer com o coração corrigido, que a gente chama, e vão poder trabalhar, ter uma vida
social, uma vida familiar absolutamente normal. Cada caso é um caso, sem dúvida. E é importante a criança saber que ela tem a chance de ser tratada. E as mães dependem muito de um bom pré-natal para saber se essa criança tem problemas ou não. E mais um dado interessante, dentro da barriga da mãe, nós já temos hoje jeito de tratar cirurgias cardíacas feitas dentro da barriga da mãe. Quer dizer, o feto está na barriga da mãe, abre-se a barriga, faz a cirurgia cardíaca desse bebê dentro desse feto e ele se salva. Quando ele nasce, ele já nasce curado daquela malformação que ele tinha dentro da barriga da mãe e que poderia levá-lo à morte nas primeiras horas após o nascimento. Então isso serve para a gente sempre lembrar o pensamento positivo, a atitude positiva de quando a gente encontra doenças em crianças, doenças cardíacas em crianças, sempre existe uma porta para se tratar, para se resolver. Existem poucos casos que não tem o que se fazer, evidentemente, mas a imensa maioria se beneficia com tratamentos com especialistas em cardiologia pediátrica, em cardiologia infantil. Os hospitais hoje estão crescendo. No nosso hospital do governo, que é o Dante Pazzanese, está ampliando muito a área de atendimento às crianças com cardiopatias congênitas, tanto cirurgicamente ou por intervenção por cateterismo. Vários hospitais privados estão deixando alas para atendimento dessas crianças pelo SUS até, como o Hospital do Coração do Sanatório Sírio hoje, ele tem essa qualificação, ele tem um andar inteiro para atender crianças pelo SUS, sem nenhuma ingerência de despesa, sem nenhum tipo de problema, apenas evidentemente as vagas, que sempre são altamente rotativas, e com isso a gente consegue manter vagas persistentes para várias crianças que vêm para lá, recém-nascidos de dias ou crianças com um pouco mais de idade, seja lá o que for. Então é importante a gente lembrar, um bom pré-natal, uma boa avaliação vai ajudar a gente saber como é que está essa criança e o seu coração. E quando, se houver alguma doença, hoje tem solução na maior parte das vezes. Every time we say goodbye, I die a little